Secretário, bom dia, obrigada por estar conosco aqui na CBN. Bom dia, Patrícia, um feliz ano novo para você e para os nossos ouvintes da CBN e para todos que estão aí com você no estúdio também. Sentimento de revolta na equipe da CBN Vitória pela quantidade de trotes que são recebidos por dia pelo SAMU. São cerca de 650, secretário, é isso mesmo? Patrícia, o seu sentimento de revolta é o sentimento de revolta também de toda a Secretaria Estadual de Saúde, do nosso serviço de SAMU. Você foi dando os números aí mensais, nós somarmos no ano passado, de janeiro a dezembro, nós ultrapassamos 52 mil trotes. Olha isso, Isso gente. dá uma média de quase 4.500 trotes por mês e isso dá uma média diária de cerca de 150 trotes. Para a gente ver o nível do absurdo. 150 trotes por dia. Se nós considerarmos que o Espírito Santo tem 78 municípios, é como se em cada município do Espírito Santo nós tivéssemos quase 2 ligações por dia de cada município fazendo um trote para o nosso serviço de urgência e emergência, o nosso SAMU. Então, e o que é mais revoltante, Patrícia, que a gente obviamente treina muito as nossas equipes, o SAMU tem treinamentos constantes das equipes de atendimento e na nossa central, né? A nossa central é a única para o estado inteiro. O Espírito Santo é o único estado do Brasil que tem SAMU 192 nos 78 municípios, em todos os municípios. E nós treinamos muito as nossas equipes, mas ainda assim, em boa parte desses 150 trotes, há o envio da ambulância. Ou seja, em alguns trotes o atendente consegue reconhecer que é um trote, em alguns ele fica na dúvida e em alguns ele não fica nem na dúvida, acha que é verdadeiro e encaminha, no caso de dúvida ele encaminha a ambulância e no caso que ele acha que é uma ligação verdadeira ele encaminha a ambulância. Então isso é de fato revoltante, porque isso coloca em risco muitas vidas, né? Uhum. Quando a gente fala que a ambulância está indo atender uma ocorrência falsa, essa ambulância pode deixar de atender em tempo hábil uma pessoa que verdadeiramente precisa de um atendimento. E no caso do atendimento médico, Patrícia, o tempo é um dos principais fatores. Num AVC, por exemplo, num infarto, por exemplo, num acidente automobilístico, por exemplo, o tempo é fundamental para salvar uma vida ou para reduzir a sequela de uma pessoa. E muitas vezes esta ambulância está empregada numa ligação falsa, fazendo com que a gente coloque em risco a vida de alguém que de fato pode precisar desse atendimento. Secretário, no início eu falei um número muito alto, né? São 150 por dia. Em média, 150 ligações por dia não verdadeiras. Absurdo isso. Recentemente, inclusive, a gente teve aí e foi parar também na imprensa, nós divulgamos aqui também, de uma ambulância que chegou para, a princípio, socorrer um homem que teria caído num buraco ali em Vila Velha, e quando chegaram lá, tratava-se de um trote, um protesto, uma simulação de acidente com um ciclista. Foi isso que aconteceu? Exatamente, Patrícia. Nós também já encaminhamos essas informações para a Polícia Civil, para apuração, porque nesse caso especificamente, né, nós já fizemos uma auditoria da ligação, não foi um trote, porque quem ligou não foi a pessoa que estava fazendo esse protesto, né? Quem ligou foi um transeunte que de fato acreditou que tivesse uma pessoa ali, né? Quando você vê o vídeo, num primeiro momento o impacto é forte, né? De fato parece uma pessoa. Mas, então, assim, ali nesse caso não foi um trote, mas esse protesto levou a um cidadão a fazer algo buscando salvar uma vida, e de novo essa ambulância foi empregada desnecessariamente, a equipe chega ao local e a ocorrência é falsa, né? Então, até isso a gente tem que lidar no dia a dia com ocorrências desse tipo. Então, nós estamos encaminhando isso para apuração, vamos enviar para o Ministério Público também, que se couber medidas legais, nós achamos que essas medidas precisam ser tomadas, assim como quem pratica trote. Nosso primeiro objetivo é o objetivo de nós conscientizarmos, né? Nossa primeira ação é uma ação de conscientização, então é importante a gente falar com a audiência da CBN
pedindo às famílias que tenham esse cuidado, tanto os adultos quanto os adolescentes, assim, que as pessoas tenham essa noção do que nós estamos falando aqui. Nós temos uma quantidade de ambulâncias que é suficiente para atender. Como eu falei, o Espírito Santo, ele tem pelo menos uma ambulância por município. Em alguns municípios nós temos muitas ambulâncias, mas nós temos uma população enorme, nós temos uma dimensão territorial para atender, e quando esta ambulância é empregada de maneira falsa, ela pode deixar de atender uma ocorrência verdadeira. Então, o que a gente precisa se conscientizar, quem está nos ouvindo, é o seguinte: quando você passa um trote, você tem a noção de que você está colocando a vida de alguém em risco? Eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas precisam se fazer. Assim, eu quero ter no meu currículo, na minha vida, levar para a minha vida o fato de eu colocar a vida de alguém em risco, de eu eventualmente alguém perder a vida porque eu fiz uma ligação para fazer uma brincadeira completamente sem graça. Eu acho que essa é uma fala dura, mas que as pessoas precisam refletir sobre esse tema, porque de fato é isso que acontece. No momento em que todos viram esse vídeo, vocês divulgaram amplamente, outros veículos também divulgaram, quando aquela ambulância foi para aquele local, a nossa central, nós estamos falando de 52 mil ligações por ano de trote, mas nós recebemos quase 900 mil ligações por ano verdadeiras. Então, você imagina que ao mesmo tempo que você está passando um trote, estão entrando diversas ligações que são ocorrências verdadeiras. E que, eventualmente, o que o médico ou o atendente faz? As ligações vão entrando, eles vão encaminhando as ambulâncias quando necessário. Encaminha uma ambulância para o local, vamos imaginar que, eventualmente, minutos depois entra uma ligação de uma ocorrência verdadeira e essa ambulância está empregada no local falso. Até ela se deslocar ao local de uma ocorrência verdadeira, pode demorar minutos que são preciosos para salvar uma vida. Agora, secretário, o senhor falou sobre, no caso essa semana, né, dessa situação essa semana que levou os atendentes do SAMU, a ambulância do SAMU até o local e acabou que foi um protesto, até a reação dos próprios atendentes do SAMU foi curiosa, porque um falou, meu senhor, né, uma coisa assim mais, tipo, não pode, né, e o outro ficou parado olhando, tipo, não acredito que isso aconteceu, né, uma reação diferente também, né? Meio que talvez de revolta por parte deles também, mas causou indignação aos atendentes do SAMU. Quais são as penalidades? No caso, o senhor falou sobre fazer a denúncia ao Ministério Público, né? Quais são as penalidades para quem passa um trote? Vocês têm um cadastro de telefones que normalmente são de trote? Existe isso? Existe sim, né? A gente não pode bloquear uma ligação porque eventualmente aquele mesmo telefone pode eventualmente ter realmente precisar, né? Realmente precisar, né? Mas o que nós já começamos e agora a gente vai ampliar, como eu falei, Patrícia, o nosso primeiro trabalho é de conscientização, mas nós vamos também agora eventualmente levar a conhecimento dos órgãos de justiça para que eventuais medidas criminais e cíveis sejam tomadas. Nós temos uma lei estadual aprovada que prevê multa para trotes, para órgãos como o SAMU, mas além disso nós também vamos encaminhar isso à Polícia Civil e ao Ministério Público para apuração criminal, porque a conscientização é importante, mas as pessoas que insistem em prejudicar um serviço tão essencial quanto o SAMU também precisam esclarecer isso eventualmente ao Ministério Público ou a um delegado, à Polícia Civil, porque se houver ocorrência de crime, isso precisa ser apurado e nós não seremos omissos em relação a isso, dado que esse serviço é um serviço essencial à saúde pública. O SAMU é a nossa ponta de lança, o SAMU é o nosso primeiro socorro a uma vítima de acidente, é o nosso primeiro socorro a uma vítima de um AVC, de um infarto e de eventuais outras doenças que precisam de velocidade no atendimento. E o que muita gente acha, talvez principalmente crianças e adolescentes, né? É que, eu passo trote e fica por isso mesmo. Não acontece nada depois. Não vai ficar, não ficará, Patrícia, porque nós temos a identificação desses telefones, né? E ao identificarmos esses telefones, nós estamos ampliando a tecnologia
para a identificação da chamada, mesmo que a pessoa tente esconder o número. Nós estamos ampliando a tecnologia para georreferenciar todas as chamadas. Nós estamos agora ampliando a tecnologia para em breve lançarmos aplicativo do SAMU com georreferenciamento de locais de ocorrência. Ou seja, nós estamos ampliando a tecnologia, não com o intuito de punir ninguém, mas com o intuito de aumentar a eficiência do SAMU, mas como efeito paralelo, essas tecnologias permitirão identificarmos com mais precisão e facilidade os autores desse tipo de crime. E no caso de crianças que cometem, que fazem um trote, a responsabilidade passa a ser dos pais? Olha, Patrícia, essa aí é uma apuração que eventualmente a Polícia Civil e o Ministério Público têm que fazer. Eu não posso afirmar isso aqui para você. O que eu posso dizer é que nesse caso especificamente a gente sempre busca fazer um apelo às famílias, porque em especial nessa época do ano, as crianças e os adolescentes estão em casa, muitas vezes eles estão reunidos em grupos, né? As famílias reúnem essas crianças e adolescentes em grupos para que eles tenham atividade, e a gente conhece, todos nós já fomos adolescentes. Esses adolescentes, quando estão em grupo, um quer fazer uma brincadeira com o outro, quer aparecer para o outro e acaba eventualmente fazendo uma ligação como essa para o SAMU. Então, o que a gente pede é que as famílias tenham esse cuidado, façam essa conscientização. Hoje, a maioria das crianças e adolescentes, a partir dos seus 10 anos em diante, tem um telefone celular. Então, é importante que as famílias façam essa conscientização de dizer dizer exatamente o que a gente estava falando. Uma ocorrência falsa pode levar à perda de uma vida. Participação dos nossos ouvintes conosco, secretário. O Ananias, ele está falando mais ou menos sobre a lista que eu perguntei ao senhor. Ele fala, olha, esse OD SAMU não teria que ter um cadastro regular de pessoas idôneas, líderes comunitários, servidores públicos, porque eles ajudariam na identificação até dessas pessoas para reduzir o número de trotes e aumentar também a confiança no atendimento. Eu acho que de repente ele está falando de buscar esses líderes para tentar encontrar efetivamente uma pessoa que tenha passado um trote. A polícia se encarrega de fazer essa ação de buscar a pessoa, não é isso, secretário? É isso. Nós agora começaremos um trabalho mais intenso de encaminhamento para a Polícia Civil dessas ocorrências falsas. O que a gente vai fazer é encaminhar o número do telefone com a ligação auditada, porque todas as ligações, 100% das ligações para o SAMU são auditáveis, o sistema grava todas elas e todas elas são auditáveis. Então nós encaminharemos esses arquivos com o número de telefone para que a Polícia Civil faça a identificação do proprietário do telefone e tome as medidas cíveis e criminais cabíveis. O Johnson conosco dizendo, olha, na minha opinião não adianta pedir para não fazer trote, as pessoas só acreditam quando dói no bolso, tem de multar o número de quem disca, tem que identificar e multar essa pessoa. Perfeitamente, eu concordo com o nosso ouvinte também, que os dois trabalhos são importantes, o trabalho educacional, da conscientização, mas também o trabalho da punição também é fundamental. E como a gente falou, a gente tem o número do telefone, nós não temos autorização judicial para fazer a identificação do número, mas a Polícia Civil tem, na medida em que entende que há ali um ato criminoso. Então o que nós faremos é encaminhar o número dos telefones com a ligação auditada, com o áudio gravado, para a polícia, para que essa apuração ocorra. O Mário aqui, olha, com uma ideia até interessante, secretário. Ele fala o seguinte, na minha opinião, sobre trote, tem que ser o seguinte, a polícia tinha que investigar, o Ministério Público tem que denunciar, a Justiça tem que punir, mas não precisa punir com restrição de liberdade, e sim fazer medidas socioeducativas, prestando serviço todos os dias da semana junto ao próprio SAMU, para a pessoa aprender o que é o trabalho e a importância dele. Essa é uma ideia muito boa do Mário, eu agradeço, e de fato também não acho que é o caso para levar alguém a uma prisão, a não ser que de fato a gente comprove que houve a perda de uma vida por conta de uma ligação falsa. Aí sim, eu acho que é sim um crime que tem que ser apurado com uma medida mais forte da Justiça, mas isso cabe à Justiça, como eu falei. Mas, de qualquer forma, Fernando, uma outra coisa que nós também já estamos
engatilhados para o ano de 2026 é que a gente leve também as nossas, em parceria com a SEDU, que a gente leve também professores com alunos, com turmas de alunos das nossas escolas estaduais e também dos municípios, para que a gente possa levar essas pessoas à nossa central do SAMU, para que eles conheçam o trabalho do SAMU, para que eles passem lá uma manhã vendo como é feito isso, e isso cria com certeza uma identificação com o trabalho do SAMU, e as pessoas começam a perceber a importância desse trabalho, a importância de nós zelarmos por aqueles profissionais que estão ali salvando vidas todos os dias, o dia inteiro. O Sérgio Sarquis conosco, nosso ouvinte também aqui da CBN, dizendo, olha, quando a gente liga para o SAMU e eles atendem, eles pedem a identificação da pessoa que está ligando, o número de CPF, para checar tudo, né? Então poderia ter uma gravação antes dizendo que em caso de trote a pessoa pode ser processada, algo do tipo também, para dar um susto, também identificar número, identificador de chamada, hoje em dia essa tecnologia é mais fácil, né? E aí se for trote, entra com as medidas cabíveis daí por diante. O número, respondendo aí ao Sérgio, de fato ele já é auditável, né? A gente já tem os reconhecimentos dos números, né? Eu falei, a gente não tem o reconhecimento da propriedade do telefone e eventualmente a pessoa pode dar números de CPF, identidade ou até nomes falsos. Mas isso não é um problema, porque como não cabe a nós na saúde, nem ao SAMU, fazer a apuração se houve ou não crime e eventual punição. Na medida em que nós encaminhamos isso para a Polícia Civil, o número com a ligação auditada, a Polícia Civil tem as condições para fazer a apuração, identificar a quem pertence aquele telefone, de onde partiu essa ligação e eventualmente se houve ou não algum tipo de crime. Olha, nossos ouvintes são ótimos. As ideias para o senhor trocar aí entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, a lista está grande. Olha o Franco agora. Olha só. Podia mandar uma multa, sim, direto na conta de celular de todos que passam trote. Mandou um trote, a conta chega no final do mês. E aí chega com a multa e aí a operadora repassa a multa, então, para a Secretaria, para o Governo do Estado, que repassa para a Secretaria Estadual de Saúde para poder investir na própria saúde, no próprio SAMU. Perfeitamente, essa ideia aí do nosso ouvinte Franco é maravilhosa e, de fato, como eu falei no início, há uma lei estadual que prevê a punição pecuniária, né? Pecunição em dinheiro, é uma multa, eu não sei dizer qual é o valor, mas se eu não me engano ela é acima de R$2.000 para quem passa trote. Então tem uma multa grande, eu confesso não saber a forma como essa multa é aplicada, né? Como essa lei prevê a aplicação da multa, mas sim, nós usaremos essa lei também em havendo a identificação dessa pessoa e a identificação do trote, com certeza haverá também a aplicação dessa multa. O Gabriel aqui dando outra ideia, falou, olha, hoje em dia é fácil de você identificar número, né? Normalmente essas ligações vêm de celular, porque todo mundo hoje tem celular, então a identificação é um pouco mais simples. Tem que fazer um jeito da pessoa ligar e já partir para uma chamada de vídeo e não de áudio apenas, porque quando bota a cara a pessoa fica com medo. A ideia é ótima e, como eu falei, nós estamos ampliando a tecnologia. E essa tecnologia nova de aplicativo que nós utilizaremos, ela permitirá também o uso de vídeo e permitirá também a identificação, a geolocalização de onde está aquele telefone, se ele bate com o local da ocorrência, enfim, nós teremos assim, a ampliação, o uso da tecnologia, que é uma premissa do governo Renato Casagrande em todas as áreas da saúde, não é diferente. Ela amplia os controles sociais, amplia a nossa capacidade de dar respostas em velocidade a uma ocorrência, tanto da polícia quanto no SAMU, e a gente vai utilizar essa tecnologia no SAMU. Esse ano ainda ela será implantada e nós já estamos em fase de teste dessa tecnologia, e assim que ela estiver implantada, a sugestão aí do Gabriel vai ser muito viável, tanto para vídeo quanto para geolocalização das chamadas. O Joaquim está dizendo, olha, tem que criar lei também, uma forma de bloquear o número do trote. Bloqueia direto na Anatel, também já seria uma punição para ele. A Érica aqui dando o depoimento dela, dizendo, olha, eu já precisei algumas vezes de acionar o SAMU e sempre foi muito bem atendida. Eles nos orientam no primeiro atendimento, quando necessário, foram até a escola onde ela estava, e o detalhe é que eles não demoraram para chegar,
falando aí, sendo uma testemunha da importância do trabalho do SAMU na vida dela. O Olindário aqui dizendo, tem que fazer doer no bolso dos responsáveis também no caso de pais, mães, punir a todos. A certeza da impunidade tem que acabar também nesse caso. O Alex dizendo, olha, o SAMU, de repente poderia haver exemplo de como é feito em outros países e tentar aplicar também aqui. É difícil comparar porque são realidades diferentes também, né, secretário? Sim, são realidades diferentes, mas, Patrícia, muitos países, a maioria deles, tem um serviço de urgência e emergência, de atendimento de urgência e emergência parecido com o do SAMU. E aí nós temos uma excelente notícia para os capixabas se orgulharem muito. Primeiro, o fato de nós termos ambulância em todos os municípios faz com que o Espírito Santo tenha o menor tempo médio de atendimento do Brasil. Em média, nós gastamos 13 minutos do momento em que a pessoa liga para um atendente até o momento que a ambulância chega ao local do atendimento. Esse é o menor tempo-resposta do Brasil. E esse é o segundo melhor tempo de resposta do mundo. Nós só perdemos para o Serviço de Urgência e Emergência americano, tá? Que é um serviço nacional lá que funciona. Aqui no Brasil, nosso tempo é o melhor do Brasil. Não estamos ainda satisfeitos. Trabalhamos cotidianamente para reduzir esse tempo. Como eu estava falando antes, o uso da tecnologia com aplicativo para georreferenciamento e videochamada vai reduzir ainda mais esse tempo. E nós estamos também constantemente, Patrícia, avaliando os locais, os pontos onde essas ambulâncias ficam localizadas. Já temos alguns pontos onde nós sabemos que precisamos ou colocar uma nova ambulância ou redirecionar uma ambulância existente para ficar mais perto de alguns dos locais. Fizemos um reforço agora no verão, com autorização do nosso governador Renato Casagrande, em Guarapari, na Serra, em Nova Almeida. Então a gente vai trabalhando para reduzir ainda mais esse tempo médio de atendimento, fazendo com que a gente possa chegar rapidamente a uma vítima. O senhor estava falando dos Estados Unidos, o Lenaldo mora lá e ele diz que lá o pessoal até evita chamar a ambulância porque você entra e já paga de 2 a 3 mil dólares para ser socorrido por uma ambulância. Assim, as pessoas, quando... sempre no meu Instagram particularmente, eu recomendo que as pessoas deem uma olhada também, aparecem sempre muitos estrangeiros que visitam o Brasil e falam das peculiaridades culturais, da nossa alimentação, mas também falam muito do nosso SUS, Patrícia. E de fato é exatamente isso, né? As pessoas fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, por exemplo, pagam pelos serviços de saúde, inclusive de urgência e emergência. No caso do Brasil, esses serviços são completamente gratuitos. Gratuitos, claro, as pessoas pagam nos seus impostos, mas no momento em que esse serviço acontece, ele não é cobrado, né? As pessoas pagam seus tributos e a gente tenta fornecer um serviço da melhor qualidade possível para o cidadão. Para a gente encerrar, secretário, o Washington está aqui preocupado se essas pessoas que passam trotes, se elas usam o CPF de outras pessoas, porque às vezes está comprometendo uma pessoa de bem que não passa trote, né? Mas aí vocês pegam pelo número do telefone, não é isso? Perfeitamente, Washington. Isso não há risco disso acontecer, porque mesmo que a pessoa use um CPF falso, uma identidade falsa, o que é bem comum em casos de trotes, nós conseguiremos identificar o proprietário do telefone, porque a Polícia Civil consegue, com autorização judicial, fazer a identificação, saber de quem é aquele número de telefone, a quem ele pertence, em que CPF ele está registrado e, portanto, a gente consegue identificar. Não necessariamente foi aquela pessoa que passou o trote, mas a gente consegue identificar o dono do telefone e aí, a partir disso, se apura quem é que fez o trote. E para encerrar também nossa participação no YouTube, né, Adalberto? Exatamente, Patrícia. Bom dia, secretário. O nosso ouvinte Marcos Ramos está trazendo o seguinte depoimento. Parabéns, secretário, pelas explicações. O SAMU é muito importante para a população capixaba e está presente em todos os municípios do Espírito Santo. E só complementando, também tem o nosso ouvinte aqui, secretário Diego Pitol. Falou que o senhor foi professor de economia dele. Está te desejando parabéns. Eu agradeço tanto ao Marcos
Marcos quanto ao Diogo. De fato, foram quase 20 anos de sala de aula como professor universitário e com certeza tem muitos alunos e eu sempre falei que eles deviam ouvir a CBN, porque na CBN nós temos a atualização do que acontece no Espírito Santo e no Brasil. Obrigada, secretário. Obrigada por estar conosco, pelo carinho também da sua audiência aqui na CBN Vitória. E olha, eu torço para que em 2026, no final de 2026, a gente entre, se possível com 0, seria um número utópico de trotes, mas com números bem menores do que esses que a gente fez em 2025, viu? Uma vergonha alheia, também, secretário. É o que nós esperamos também. Infelizmente o 0 já não vai ser possível, porque nós já temos trotes esse ano. Quantos agora? Gente, a gente está há 13 dias do mês de janeiro, já tem trote, secretário? Já temos trotes. Eu não tenho o número aqui para te passar, mas nós já temos trotes. A central do SAMU já me informou que nós já temos trotes e já estão fechando um relatório para me passar. Mas nós também queremos isso, Patrícia, e eu agradeço a CBN, porque no momento em que a gente tem a oportunidade de fazer uma entrevista dessa, longa, né, de passar muita informação, é um momento que a gente também está conscientizando, né? Como eu falei, nosso objetivo não é punir as pessoas, né? Punição é algo que a gente vai usar com a tentativa de inibir essa prática, mas nosso objetivo central é conscientizar as pessoas, né? As pessoas precisam compreender a importância do SAMU e o quanto faz mal um trote para o SAMU, o quanto coloca em risco a vida de um irmão nosso, de um cidadão capixaba no momento em que acontece um trote. Isso aí, secretário, muito obrigada mais uma vez, que os números de 2026 sejam menores. Um abraço para o senhor, para toda a equipe, para a Síria também, que está sempre do seu lado, é sempre o nosso contato. Obrigada. Eu agradeço e um bom dia para vocês e para todos os nossos ouvintes.